Ele foi o último a entrar. Resolve aí. Ufa, ainda bem que eu não fui a última. Ah. Bom, no Paraná também não está chovendo, não, né? Kelly, Maringá, tá tudo sem. Vai ter uma chuvarada aqui agora. Ah, é? Está se preparando para uma chuvarada. Pois é, isso que eu ia falar, tá escurecendo tudo aqui em cima do. Aqui também. Na minha região aqui tá escurecendo. Então, calma aí que eu vou fechar a janela ali, porque se você estiver no meio, não vai inundar tudo aqui em casa, pô. Boa tarde. Fernando. Ana Rafa. O Jimmy deixa o microfone dele aberto e faz uns barulhinhos para ele ficar aparecendo na tela toda hora. Você falando e desligou, Nando. Ele tem um negocinho que ele faz um barulhinho assim, aí ele aparece na tela, aparece na tela. Deve ter algum macete. Os caras mais experientes, né? Sumiu, ó. Sumiu, viu? Sumiu aí. Calma, Jimmy. É brincadeirinha. Vai fazer igual a Neia, né? Na hora que tinha que perguntar, não teve jeito. Aí não entrava de jeito nenhum. Cai o microfone, cai a tela, cai tudo. É que eu tô com fone. Ah. Aí não pega os barulhos de fora. O áudio tá normal, né? O meu áudio tá normal. Tá ótimo. Tá escurecendo muito aqui. Vou até acender a luz. Então eu vou dar uma saidinha, vou lá olhar a janela, tá? Calma aí, já volto. Tá preto. O negócio tá ruim pro lado de lá mesmo, tá preto. Boa tarde, gente. Boa tarde. Fala, Alessandro. Tá ficando preto aí pro teu lado, hein, cara. Tá escuro aqui. Que vai chover e vai fazer um frio que não é. Aqui ainda tá normal, céu. É mais pro lado de cá. Mas você tá aí pro lado daí também, né, Carla? Pois é, tô próximo, não tô muito longe, não. Bom, eu não sei o outro lado, né? Pelo menos o lado de cá, que é mais... Não tá normal. Mas... A Carla mora em cima. Pra alagar aí, a Carla tem que ter o dilúvio. Põe dilúvio nisso. Carla mora no alto. Quem mora aqui no baixo, que tá preocupado? Aí, não nega o Bruninho, não, que ele vai entrar, tá? Não nega ele, não. Oi, Cauã. Fala, Ivania. Fernanda. Todo mundo entrando. Vamos lá. Jaque. Olá, boa tarde. Cláudio. Olá. Fernanda. Dali Taquara. Kátia Lima, não. Kátia Keller. Marçal. Tá entrando. O Marçal já... não, o Marçal não tá. Entrou. Tá me ouvindo, não? Tá aparecendo. Tô ouvindo, Bruninho. Beleza, então. Um pouquinho mais alto. Quer mais alto? Boa tarde. Boa tarde. Oi.
Carlos VR, Rio entrando. Agora sim, tá. Eu tava assim para você, né? Mas tá tudo bem. Agora já tá bom, Carlos. Oi, Carlos. Ô, alguém tá me ouvindo? Alguém tá me ouvindo aí? Sim. Alô? Oi. Alguém tá me ouvindo? Deu certo, Fernando. Oi? Deu certo, a gente está te ouvindo. Ah, beleza. Eu nunca consigo botar o som, eu nunca consigo botar o microfone. Hoje eu consegui. Valeu. Que bom. Ô, Nando, boa tarde. Ricardo aqui da Enalto aqui participando. Fala, Ricardo. Olá, beleza? Maravilha. Temos alguns convidados, parceiros convidados aí conosco hoje. Depois beleza. Eu apresento. Que bom. Oi, Simone. Gabi. Gabi tá aí? Gabriela, estagiária. Ali. O Alessandro, Fala, Nando. O Josmar já entrou ou ele... O Josmar foi o primeiro a entrar, entrou as duas. Então... Ele... Tá desde as duas esperando, hein, Josmar? Aí ele se indignou e disse, não, agora eu vou atrasar também. Não, é que eu achei que eram as 2 horas, mesmo que as outras são 2 horas, daí eu acabei... Aí, Josmar, antes cedo do que muito tarde. Valendo. Bruninho tá aí já? Fala aí, Bruno. E aí, Josmar, tudo bem? Eu tô bem, você? Tudo tranquilo? Bem, tô tranquilo. Maravilha. Seja bem-vindo. Obrigado. Valeu. Ô, Josmar. Oi. Você vai contar que você tomou a caneta do Bruninho com 10 anos no futebol, quando ele já jogava com né, Bruninho? Não, eu só jogava do lado dele. Nosso lema era ganhar do pai dele ali pela direita, né, Bruno? Eu não ia falar nada, mas o Bruninho ia acabar te entregando, que deu uma caneta em você quando ele tinha 10 anos de idade jogando futebol no campinho de society. Eu prefiro deixar as lembranças daqueles torneios de mini-vôlei ali, Bruninho, que você foi campeão ali com a garotada ali, que eu dava aula. Melhor ficar assim. Melhor. Futebol deixa pra lá. Nossa. Bom, vamos começar, né? Para a gente aproveitar. Bruninho tem 1 hora, então a gente tem que fechar às 4. Primeiro, queria agradecer, Bruno, por ter aceitado aí o convite de estar conosco, dividir com a gente. Eles escolheram um tema, o tema ficou Jogar na Itália, e eu queria iniciar falando um pouquinho da relação que você tem com a gente, muito mais antiga do que a maioria das pessoas pensa. O Bruninho fez a exibição, era ele e mais 3, 2 meninas e um menino, filho do Serginho, né? Fizeram a apresentação no Palácio. E o Bruninho, com 10 anos, depois 11 anos... Depois, com 11 anos, ele jogou, e com 12 jogou Festival do Barigui. Estava sempre presente, sempre que podia, estava aqui, jogava futebol com a gente. Então, depois se ligou ao Instituto. Hoje é um dos conselheiros associados e um doador do Instituto também. Então, nosso super obrigado para você, Bruninho. E nossos parabéns pelo exemplo que você é dentro e fora de quadra, né? Já apresentava isso desde pequenininho, só foi confirmando para quem está em contato com você há bastante tempo. Temos também alguns convidados, então, o pessoal da Enalta Produção e Exploração, que é nosso parceiro no projeto do vôlei em rede no Rio, desde 2018. Vão entrar aí, talvez, algumas outras pessoas do fundo RJZ, do Rogério Jonas Zieberstein, do Rio, que também está sendo parceiro no Rio. O pessoal da Unimed Curitiba foi convidado para entrar. E o pessoal do Positivo aqui de Curitiba também. Vamos ver se eles entram. E a diretoria e o conselho todo também foi convidado. Vamos ver se alguém entra dentro dessa correria que a pandemia acabou provocando. Mesmo dentro de casa, está todo mundo fazendo uma série de coisas ao mesmo tempo. Então,
Bruninho, super obrigado aí de novo. Eu já vou logo rolar uma bola para você. Começo com algumas perguntas que os professores mandaram para a gente. Uma delas é o professor de Lagoa Santa, o professor Marcos Vinícius, e ele pergunta, quer dizer, na realidade ele gostaria de saber como foi a sua trajetória no esporte, da escolha pelo vôlei, e se você jogou as etapas escolares. Sei o quanto essa história inspira os nossos alunos. Bom, Nando, primeiro eu queria agradecer pela oportunidade, né, de falar com vocês hoje. Assim, tenho um carinho muito grande desde o início aí do projeto, que depois virou esse instituto, acho que em todo o Brasil, né, aumentando aí a amplitude do projeto. Então, parabéns a você, que é o cara que toca isso, e é um prazer poder falar um pouco com vocês. Tá me ouvindo bem, Nando? Tranquilo. Beleza. Bom, aí agora começando a falar um pouco começar a responder essa pergunta. Bom, todos sabem que eu sou filho, né, de duas pessoas muito importantes, né? Seja o Bernardinho como da Vera Mossa. Então, assim, eu praticamente nasci dentro das quadras, né? E acabei participando e praticando vários esportes durante toda a minha infância, mas eu sabia que o vôlei era aquilo que me, de certa forma, despertava mais vontade, mais talento, né? Que eu tinha mais, digamos assim, que corria no meu sangue mesmo, né? Então, apesar de ter praticado várias coisas, eu decidi, com mais ou menos uns 13, 14 anos, de partir só para o vôlei mesmo, né? E acabei não participando de jogos escolares, de clubes, mas assim, vi muita coisa, vi vários jogadores que jogaram comigo também saindo de escolas, mas em Campinas era só o clube e a gente não tinha tantos times lá, né, dentro das escolas. Então, assim, esse foi meu início, com 14 para 15 anos que eu decidi mesmo que eu queria seguir essa carreira, e eu nunca tive uma segunda opção, apesar de eu ter estudado até o início da faculdade, comecei faculdade. O meu único foco era ter sido um atleta de voleibol, assim como foram, né, meus pais. Então, assim, eu criei isso como meu foco, como meu objetivo, e com 14 para 15 anos eu realmente segui e comecei no Clube Fonte São Paulo, em Campinas, a minha trajetória, digamos assim, mais séria. Liga o áudio, Nando. A gente sabe que você bate uma bolinha. Nando. O áudio. Oi. Tá agora? Ok. Então, a gente sabe que você é uma pessoa super habilidosa, com jeito de praticar tudo. O que você fez aí de modalidades que te ajudaram, de alguma forma, depois no voleibol? Olha, o badminton, né, que foi um dos esportes que eu pratiquei por mais tempo, ali, mais ou menos uns 4 anos, e foi um dos esportes que mais me deu agilidade, né? Um esporte que você pode jogar individualmente ou em duplas, né? Alguns, de repente, já conhecem. E ele me deu muita agilidade, principalmente com os pés, porque você precisa de muito deslocamento, é um jogo muito rápido, e aquilo, de certa forma, foi quando eu voltei a jogar vôlei, entre aspas, quando eu continuei jogando, eu senti que aquilo me ajudou bastante na parte, principalmente da velocidade e agilidade com os pés, que no voleibol é muito importante, né? A gente joga em 9 metros, então acredito que a velocidade de deslocamento, a agilidade em relação a isso, ela é essencial, e o badminton foi fundamental para isso na minha vida. Legal, tem uma pergunta aqui da Fernanda. A Fernanda é uma ex-aluna, que hoje é estagiária da professora Cássia lá no núcleo de Guaratuba, aqui no Paraná, e ela pergunta se em algum momento você teve dúvidas do que queria. E quando estava no colégio, se ficou em dúvida se era a faculdade que você queria ou se era jogar. Você já respondeu um pouquinho sobre isso. Não, eu não tive dúvida. Quando eu escolhi mesmo o esporte, que eu sabia que a minha paixão era essa, e eu queria viver disso, queria fazer isso pro resto da minha vida. Então, eu não... lógico, eu continuei estudando, porque eu sei que isso, para o futuro, porque a nossa carreira, principalmente, é uma carreira que ela
tem uma validade, entre aspas, e ela não é tão longa, mas assim, eu sempre soube e não tive dúvida de que eu queria era jogar vôlei. Isso que é a minha carreira, ia ser essa. O professor Felipe, do Núcleo de Vigário Geral aí do Rio, ele pergunta como é que você analisa a importância do esporte inclusivo, no caso, um projeto social como esse que a gente realiza, frente a uma possível depreciação externa causada pelo fato de não termos como principal meta formar atletas, ganhar campeonatos, mas sim trabalhar valores e formar pessoas melhores. Olha, isso acho que é o fundamental. O esporte, para mim, né, eu que vivi dentro dele sempre, eu acredito que ele seja, se não for a ferramenta mais importante, ela é uma das ferramentas mais importantes para criar uma sociedade melhor, com uma educação, né, na criança, porque ele pode ensinar muitos valores, né, que é uma coisa que o projeto, que o Instituto, ele tem como principal, né, digamos assim, principal meta, né, formar pessoas. Então, assim, isso para mim ele é fundamental. Eu sempre, no voleibol, né, que é o esporte que eu pratiquei, eu senti que a disciplina, né, o trabalho em equipe são coisas que a gente vai levar para o resto da vida, que eu consigo utilizar em vários momentos da minha vida. Então, eu acredito que a gente não tem que pensar só no desenvolvimento para o alto rendimento ou para o título. A gente tem que desenvolver jovens que tenham esse tipo de capacidade que o esporte te dá logo no início, né? Que é trabalhar em equipe. Então, um dia você vai poder trabalhar numa empresa e você vai precisar, né, do início que o Instituto deu, que é a escola onde você está, o clube onde você está, ele te deu, né, a possibilidade de ter disciplina, né, de ter o foco. Então, assim, muitas coisas que a gente pode criar, né, para no futuro a gente ter jovens, uma nova geração, digamos assim, mais, entre aspas, mais próximas do esporte, mesmo sem ter tido uma carreira de alto rendimento, de alto nível. Então, acho que isso é fundamental e por isso que eu acho o trabalho do Instituto compartilhar, acho que um espelho e uma inspiração não só para... E eu tenho outros, né, projetos que eu acompanho, que eu vejo, que são muito importantes também, aí, o projeto do Flávio Canto no Rio, que são projetos que realmente me enchem os olhos por causa disso, porque não é só formar um atleta de alto rendimento, mas principalmente de abrir, né, a cabeça, né, do jovem através do esporte para ele viver o resto da vida dele com esses valores que o esporte pode implementar. Bom, uma pergunta aqui você já deve estar meio cansado de escutar, mas você já falou, é filho de dois importantes jogadores de vôlei, dois ícones do voleibol, Vera Mossa e Bernardo, mas o professor Cláudio de Natal pergunta como é que você conseguiu vencer no voleibol, apesar da desconfiança das pessoas por você ser filho do Bernardinho, principalmente na seleção brasileira. Olha, antes, assim, eu sempre joguei porque eu gostei, porque eu amei. Então, assim, primeiro, a paixão pelo que eu faço, ela sempre foi fundamental para eu continuar, né, e poder superar qualquer tipo de obstáculo. É claro que quando você vai chegando cada vez mais longe, e a gente teve essa, digamos assim, entre aspas, essa relação, né, quando eu entrei na seleção, que com ele sendo técnico ali, você está numa vitrine, que o voleibol é, né, o segundo esporte no Brasil, então as pessoas acompanham a seleção brasileira de uma maneira muito voraz, né? Então, eu cheguei ali com uma certa desconfiança, como qualquer outro ser humano poderia desconfiar. A gente nunca julgou, de certa forma, é do nosso caráter, às vezes, julgar um pouco, poxa, mas será que ele merece? Não, o pai dele que está tentando dar uma... Então, esse tipo de desconfiança, naquele momento, é claro que foi difícil, mas eu só pensava em fazer o meu melhor. E eu tive, graças a Deus, muita gente que me ajudou dentro, né, da seleção naqueles momentos, caras mais velhos que foram importantíssimos, que sempre frisavam, não, que eles sempre colocavam de novo na minha cabeça que, olha, você está aqui porque você merece. Eu já tinha ganho 2 Superligas, já tinha um certo caminho feito nos clubes antes que eu chegasse na seleção. Então, assim, eles foram as peças fundamentais para no momento mais difícil, eu ainda jovem, com 20 para 21 anos, conseguisse aguentar, digamos assim, esse primeiro grande obstáculo, que era provar que eu merecia estar ali. Então, quando você tem o apoio, né, das pessoas que trabalham com você, eu acho que tudo isso fica mais fácil. E eu só tive que focar na minha constante evolução, na minha vontade de melhorar, e eu acho que as coisas acabaram acontecendo da maneira mais natural possível, porque eu tive esse respaldo, digamos assim, dos caras que estavam do meu lado.
Não, legal. A gente sabe o quão você sempre foi concentrado, tranquilo, mas a gente sabe o quão pesado entrar dentro do ginásio e ter essa pressão toda. Então, acho que é um reconhecimento ainda maior para você por tudo que você conseguiu, porque tem gente que não aguenta essa sobrecarga, e você leva de uma forma bem tranquila, e isso é louvável, é muito interessante, porque tem muitos outros filhos de atletas que já foram e alguns que vão vir, e a gente sabe que você se tornou uma referência muito boa para eles, né? Que eu imagino que deve ser uma pressão muito grande. Dentro das equipes, tem uma pergunta aqui da professora Alessandra, aqui do Paraná, do Núcleo Central, que o orgulho e a arrogância de um atleta podem atrapalhar a convivência de um grupo. Você, como capitão, como lida com esses atletas que pensam de forma mais individualista ou até mesmo acreditam que são melhores do que os outros jogadores? Eu acredito que assim, você se sentir melhor e ser um cara confiante, eu já tive vários caras que têm essa arrogância boa, que a gente até brinca, né, que é a confiança mesmo, de que ele é bom, que ele vai fazer aquilo. É claro que ele jamais... E eu tenho um caso que eu acredito que seja o principal, digamos assim, ídolo que o voleibol brasileiro já teve, que foi o Giba, que ele tinha essa coisa dentro dele, essa arrogância boa, porque ele sempre foi um cara muito de equipe, né? Foi um grande capitão, um grande líder por onde ele passou, mas ele tinha essa coisa dentro. Quando ele ia jogar, ele entrava com essa confiança. Então, a gente tem que tentar tirar, né? Acho que você se sentir melhor do que os outros, entre aspas, que o outro time, eu acho que é ok. Aquela arrogância dentro de você pensar mais em você mesmo do que no time, essa é um pouco mais difícil de você lidar, né? Quando você... Porque a gente sabe o quanto é necessário, e isso é uma das coisas que eu tento passar em cada time que eu vou, é criar essa unidade, entre aspas, de todos os atletas se sentirem importantes, né? Então, isso é uma coisa fundamental para um treinador conseguir fazer com que todos se sintam importantes, né? E para um líder, para um capitão também. Eu sempre tento, eu acredito que conseguir conversar, né, de tete a tete, tentar explicar e colocar como equipe sendo mais importante do que o eu, né? Não existe um eu, né? Existe um nós, né, dentro de um time. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. Eu tento sempre levar de uma maneira, como eu posso dizer, tento conversar e tal, né? Tentar explicar, que acho que isso é a coisa fundamental. E a gente pode ter vários exemplos, né, de que, e principalmente a seleção brasileira de vôlei, ela deu vários exemplos durante anos de que todos os 12, 14 jogadores foram fundamentais e cada um teve o seu momento, né? Seja em mundiais, em Olimpíadas, cada um conseguiu se destacar em algum momento. Então, eu sempre tento usar, né, exemplificar grandes seleções ou grandes times que sempre precisaram de todos para atingirem seus objetivos. Então, acho que essas são as coisas principais que a gente tenta passar. Não é simples, né? Mas eu acho que o tempo vai fazendo as pessoas também amadurecerem. E eu tive um caso assim, muito importante nesses 2 anos que eu tive agora na LUB, que eu tive um cara que sempre foi um craque, sempre foi... E que na minha chegada eu já senti, e através de outras pessoas falaram, olha, ele é um cara que pensa muito nele e tudo mais, que é o Juan Torena, né? Que é o cubano naturalizado italiano, que ele sempre teve essa, entre aspas, assim, essa característica, assim, as pessoas viam nele um craque, mas que ele sempre foi muito individualista. E eu fui nesses anos, eu falei, olha, eu não tenho mais nada a perder, o cara tem 34, eu tenho 33, eu vou tentar. E várias vezes a gente conversou, eu falei, tentei explicar, e eu consegui ver, de certa forma, não só eu, mas eu consegui trazer outros caras que pudessem me ajudar nessa pequena transformação que ele conseguiu. E quando agora eu fui embora, que a gente se despediu, ele até fez um post agradecendo, não só a mim, a outros caras que foram muito importantes nessa meio que mudança dele, assim. Ele conseguiu ver que o mais importante era o time, né? Então, assim, eu fiquei feliz, de certa forma, e orgulhoso por conseguir ter mudado nem que um pouquinho na cabeça dele de que o time poderia fazer a diferença, né? Então, foi muito bacana, e era um cara muito difícil de conviver no dia a dia, que ao longo do tempo, assim, a gente conseguiu criando laços, e acho que, de certa forma, a gente foi melhorando, assim, essa nossa relação, porque eu também tinha dificuldade de me relacionar com uma pessoa que é muito individualista. Então, aos poucos, a gente foi conseguindo criar esse tipo de relação. Legal. A professora Alessandra de Itu, São Paulo, do Núcleo de Seu Cordeiro, pergunta
tanto nas novas gerações de atleta quanto na sua própria geração, o que é mais notado nas equipes de alto rendimento? Talento ou treinamento e dedicação? Vamos ver se você vai junto com teu pai aí, que 2 semanas atrás esteve com a gente. Nando, desculpa, você pode repetir que deu uma cortada na minha internet aqui, se eu não me engano. Se tanto nas novas gerações quanto na sua geração, né, o que é mais notado nas equipes de alto rendimento, talento ou dedicação, treinamento e dedicação? Difícil você... Eu acredito que isso tenha em cada geração. Não acho que não é uma coisa de agora ou de depois. Eu acho que essa filosofia implementada através de meu pai e naquela geração que venceu tudo, e depois outros jogadores que vieram, né, dando a sua contribuição, foi de que o trabalho, né, porque ele colocou isso como a coisa principal. E os jogadores compraram essa ideia, né, de que o trabalho era o principal e que iria pagar lá na frente, que ninguém trabalharia tanto quanto a seleção brasileira. Isso foi o que criou dentro de cada jogador a sensação de merecer aquilo mais do que os outros, né? Então, isso foi muito importante. Eu acredito que a nova geração ela é um pouco diferente. Então, assim, não que ela não goste de trabalhar, mas a pressão e a maneira como você coloca e impõe isso, ela tem que ser de uma maneira diferente, né? Isso foi uma das coisas que eu tentei, né, conversando e vendo, como eu cheguei numa geração que tinham esses craques e os caras não estavam nem aí se alguém ia xingar eles ou não, né? Eles iam para cima em qualquer momento de pressão. Eu senti numa nova geração que eles estavam menos prontos para esse tipo de pressão psicológica ou esse tipo de relação um pouco mais firme, mais rígida. Então, assim, eu acho que essa inteligência emocional de um líder, como meu pai foi, ou de outros treinadores, era de entender e como conseguir extrair, né, da nova geração a mesma dedicação, o mesmo trabalho que os outros fizeram, mas de repente com menos, digamos assim, com menos brigas, entre aspas, entendeu? Então, eu vejo mais em relação a isso. Essa nova geração, eu acho que ela tem que ser tratada de uma maneira um pouco diferente. Não que a gente não tenha que ser rígido, mas acho que o tratamento ele pode ser diferente. Eu vejo isso do Lucarelli diferente do Giba. Digamos que são 2 expoentes, cada um na sua geração, né? O Giba é de 75, o Lucarelli é de 93, então são 2 gerações diferentes, mas são 2 caras que sempre se dedicaram muito e tal, só que com a abordagem a um jogador como esse, ela é diferente, e é isso que eu acredito que tenha diferença nas gerações. Os desafios diferentes, né? Um provocativo, o outro às vezes um pouco mais sensível, mas todos através de desafio, porque o atleta gosta de desafio, atleta de rendimento muito mais ainda. Bom, vamos para a Itália. O professor Cláudio de Natal pergunta o que te levou a jogar fora do país. Você teve uma primeira, depois teve uma outra. O que você estava buscando? Olha, eu acabei indo... A primeira vez que eu fui jogar um playoff em Modena foi por um momento que a gente acabou sendo desclassificado na Superliga aqui eu estava na CIMED, em Florianópolis, e na época o levantador de Modena tinha quebrado a mão, era um finlandês, o Esko, e eles precisavam de um levantador para jogar só os playoffs, a fase final, era 1 mês e meio de campeonato. E eu falei, quer saber? Isso foi em 2011, eu vou pegar esse desafio, né, para ver como é que é, porque eu pensava em um dia aí, mas eu não tinha tido ainda aquela vontade. E quando eu fui, que eu me deparei com a paixão das pessoas pelo voleibol na Itália, principalmente pelos clubes, que é uma coisa um pouco diferente aqui do Brasil, o quanto as pessoas amavam o voleibol, o quanto as pessoas respeitavam os brasileiros, eu falei, não, eu vou voltar a jogar aqui. A gente teve uma passagem, conseguiu chegar na semifinal, que o time não chegava há 10 anos, então assim, criou esse laço com o time de Modena também, e eu falei, eu vou voltar. E ali eu também senti uma diferença no tratamento em relação a mim. Ninguém ali era o Bruno, filho do Bernardinho. Ali era o Bruno, o levantador, entendeu? O levantador da seleção brasileira. Então, eles não fizeram essa... Então, eu me senti, de certa forma, aquilo ali me atraiu a tentar viver um pouco fora dessa sombra aqui do Brasil também. E aí, quando eu já tinha assinado para voltar para o Brasil, né, para a equipe de Florianópolis no ano seguinte, mas depois de 2 anos eu acabei voltando para a Modena e fiquei durante
6 temporadas, né, na Itália, contando as 2 na Lube, 4 em Modena, e foram anos incríveis para mim, que me fizeram amadurecer como pessoa, porque você estava jogando fora, mas principalmente amadurecer no melhor campeonato do mundo, porque você tem todos os estrangeiros, então eu vi que ali, para o meu rendimento crescer, para eu ser desafiado sempre, eu precisaria estar lá. E além disso, eu consegui, de certa forma, sair dessa sombra, né, de ser filho do Bernardo em qualquer momento aqui. Então, foi muito importante, foi por isso que eu busquei, como desafio para jogar no melhor campeonato do mundo, vencer lá também, já tinha acontecido aqui, mas eu queria ganhar lá, e de sair dessa sombra. Acho que foram o que me moveu para ir para lá. Aí tem uma pergunta aqui que é uma dúvida, sempre uma curiosidade das pessoas, da professora Alessandra, de Itu. Ela já ouviu relatos de atletas que jogaram em países europeus ou asiáticos que a carga de treinamento é inferior à praticada no Brasil. Essa informação é verdadeira, segundo a sua experiência? E se sim, é então uma desvantagem ou treinar menos pode influenciar na longevidade do atleta? Eu acho que essa é o grande... É verdade. Né? Lá você treina menos, depende do treinador também, mas no geral, se a gente pegar uma média, digamos assim, eles treinam menos que a gente, principalmente a parte técnica, né? A gente no Brasil acaba treinando muito a parte técnica, né? De manchete, toque, esse tipo de coisa. Eles fazem menos do que a gente faz muito mais parte coletiva lá, né? E aqui a gente trabalha muito mais a parte física, técnica, né? Pela manhã. Então, assim, essa é uma diferença que quando eu cheguei lá, eu senti. Mas se eu chego e converso, olha, eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer um pouco da minha parte técnica para me manter, eles aceitam também. Não é que ninguém vai deixar, mas assim, em relação... Os jogadores, eles acabam tendo já a filosofia de que, assim, eles não precisam treinar tanto e a longevidade deles vai ser maior. Eu acho que isso acaba influenciando nos jogadores, não são nem os treinadores. Os jogadores acabam sentindo isso, né? E acreditam nisso. Eu sou um cara um pouco diferente, né? Eu não acredito que seja uma desvantagem. Eu acho que você acaba, né, tendo que ter responsabilidade, você, para entender, né? E quando você acha que você precisa fazer a mais, você vai, pede para fazer. Então, assim, eu nunca deixei, né, esse lado brasileiro de trabalho para me entrar no trabalho, digamos assim, italiano, que é de mais, um pouco menos... de menos carga de trabalho. Então, assim, isso depende um pouco da responsabilidade de cada jogador, de cada atleta que tem. Então, hoje em dia, você vê no futebol vários atletas que têm os seus preparadores físicos pessoais. Então, eles trabalham em casa, porque a carga nos clubes ela é menor. Então, assim, no vôlei, a gente via, o Lucão, quando foi comigo, ele falava, Bruno, se eu malhar igual eles malham aqui, eu vou quebrar na segunda semana. Então, eu vou malhar mais. Eu preciso fazer a mais. Então, a gente... se puxava, vamos lá malhar e tal. Então, isso é uma coisa que a nossa filosofia é um pouco diferente, mas que não dá para dizer se é o certo ou o errado, né? Acho que cada um tem a sua metodologia. Eu prefiro ainda a nossa, né? E tentar equilibrar um pouco isso aí. Legal. Bom, a gente está chegando na última pergunta antes de abrir. A gente vai fazer como da outra vez, vocês vão poder colocar a pergunta no chat. A Kátia Keller, nossa coordenadora, vai estar acompanhando isso e vai falar o nome da pessoa que vai abrir o microfone e vai fazer a pergunta direto para o Bruninho. Então, antes da gente passar para isso, tem uma pergunta aqui que era para o final, Bruno, mas eu vou fazer agora, que senão depois no final não vou conseguir, que é do professor Duda, lá de Natal. Me pergunta o que você pretende seguir de profissão após a carreira de atleta. Essa é uma dúvida que eu também tenho, não tenho certeza ainda. Eu até vou fazer uma sugestão. Você está aberto no Instituto Compartilhar para trabalhar com a gente como uma pessoa de frente, mas vai lá, pode responder agora. Com certeza é mais um sonho que eu tenho, assim, de trabalhar num instituto como esse, né, de poder ajudar cada vez mais. Então, tenho hoje sido como um dos conselheiros, apesar de só escutar, porque eu ainda acho que tem muito ainda, né, com tanta gente boa como vocês ali no conselho, eu tenho que só escutar e aprender. Mas, assim, com certeza é trabalhar com esporte. Eu não tenho dúvidas, né, de que isso é o meu futuro. Ser treinador é uma vida tão difícil quanto a de um atleta, então você abre mão de muitas coisas. Então, hoje eu não sei dizer se eu vou ter essa paixão por treinar, assim como eu tenho por jogar, se eu pretendo abrir mão, né, digamos assim, depois disso.
Então, assim, abrir mão de estar mais com a família, né, de tudo mais. Então, isso é uma dúvida que eu tenho, porque eu vivi isso com meu pai, então eu sei o quanto você abdica, de certa forma, e você continua uma vida de tanto trabalho quanto você é atleta, porque você viaja tanto quanto, você precisa estar sempre melhorando, fazendo curso. Então, acho que assim, é uma vida que é diferente, é igual, né? Então, assim, seria mais 20 anos aí de muitas viagens, então eu não sei se eu estou apto e pronto para isso, mas assim, com certeza com o esporte, com algum projeto, seja de alto rendimento, na parte mais administrativa, com certeza eu pretendo continuar com o esporte e continuar fomentando, porque, como a gente falou antes, é o que eu acredito que é uma ferramenta muito importante para a nossa sociedade. Então, poder ajudar isso, né, a fomentar cada vez mais, acho que é um grande sonho que eu tenho. Legal. Kátia, já tem alguma coisa aí? Sim, temos sim. Aí, vamos te agradecer aí. Eu vi que a Daniela da Enalta também entrou, então obrigado pela presença aí. A gente está com 50 pessoas, então vamos fazendo as perguntas aí. Enquanto o Bruninho vai respondendo, eu vou começando a olhar agora para o lado de cá para ver quem é que está participando. Vai lá, Kátia. Tá legal. Então, o primeiro a perguntar para você, Bruno, é o professor Eugênio. Eugênio, pode abrir seu microfone e fazer a tua pergunta. Ele é do Núcleo de Natal. Eugênio, tem que abrir o microfone. Boa tarde. Bruno, você quando começou no vôlei, você já sabia que queria ser levantador? Alguém direcionou você para a posição e quem foi esse alguém? O Eugênio, na verdade, não. Eu não queria ser levantador na época. Eu achava que, primeiro que a coisa que dificuldade eu tinha era de dar toque mesmo. Então, eu senti que eu tinha mais facilidade para passar, para defender. Achava que podia atacar também, mas aí a altura começou a ficar um pouco mais complicada para mim. E, na época, o técnico Adilson Zambon, né, que foi técnico do Maurício também no início dele, em Campinas, ele que me colocou como levantador. Ele falou, Bruno, acho que é a hora de você tentar, né, e seguir a parte de levantador, porque você é um cara que tem uma visão de jogo boa e tal, e a gente vai trabalhar muito na parte técnica. Então, ele foi o cara que me direcionou por um momento, porque o time estava precisando e porque ele achou que no futuro era o que eu conseguiria chegar no mais alto nível, entendeu? Então, foi ele o cara que me incentivou e que me mudou de posição quando eu ainda tinha uma certa dúvida para ser levantador. Legal. O próximo é o Ricardo Pedrosa, da Enalta. Ricardo, pode habilitar seu microfone Bruninho, e fazer sua pergunta. Obrigado, gente. Muito obrigado, Kátia. Ô, Bruninho, quem fala é Ricardo, eu sou da Enalta Energia, né, uma das empresas que a gente apoia o núcleo aqui do Rio de Janeiro, né? A gente tem orgulho aí de apoiar o Instituto desde 2017, né? Em segundo lugar, eu sou um super fã seu, muito legal estar falando com você. Uma das perguntas, ô Bruninho, até levando um papo um pouco aqui para um outro lado, se for possível, né? Eu confesso que eu não sei como é que funcionava na Itália, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, Bruninho, como é que você vê a importância do investimento por parte da rede privada nesses projetos esportivos educacionais, né? Na forma que o Instituto faz? Né, aí, principalmente para saber no desenvolvimento do jovem, né, a gente sabe que tanto o modo, a metodologia do Instituto, né, ela lida muito com disciplina, né, enfim, e a preocupação é essa, o desenvolvimento do jovem, disciplina e caráter, né? Por que eu te pergunto isso? Devido à falta de apoio do nosso governo ao esporte na base da educação, né? Ao contrário do que vemos em centenas de países mundo afora, né? Claro que é difícil comparar, né? Às vezes quando a gente pensa em Estados Unidos, China e etc., mas, enfim, é mais o que eu queria mais saber a sua opinião, né, com relação à importância da rede privada. Ricardo, prazer. Primeiro, obrigado pela pergunta e por fazer parte também do Instituto. A gente tem um orgulho muito grande dos nossos apoiadores aí. Como você disse, né? Na Itália, pelo menos olhando
como funciona, existe uma preocupação, não como em outros países, como de repente na China, nos Estados Unidos, principalmente na base, mas você já falou o ponto principal. Nós não temos, né? Inclusive 2, 3 anos atrás, que não era nem obrigatório. Então, assim, a gente perde totalmente aquilo que nós vemos como a ferramenta importante, né, que o esporte tem na sociedade. Então, assim, hoje a gente precisa ainda muito dessa ajuda da rede privada, né, para continuar fomentando, continuar instruindo, né, e dando possibilidades aos jovens de criarem, né, essa oportunidade dentro do esporte. Então, assim, lá na Itália, você começa, a base tem na educação, né, das escolas, bastante esporte. É claro que você vai passando por uma certa idade. A gente tinha, né, eu vendo, né, as categorias de base do meu clube, né, seja Modena como Civitanova. Depois de um certo momento, as escolas vão, né, você tem escolas, né, no município, né, vamos dizer, Modena é uma cidade de 300 mil habitantes. As escolas, elas começam a passar os jogadores para o clube, entendeu? Então, assim, tem sub-9 nos clubes que acabam depois se tornando clubes referência de alto rendimento, campeões italianos e tal. Então, assim, existe esse trabalho, entre aspas, feito na base, né, de formar atletas, e depois que o atleta pode se tornar um atleta de alto rendimento ou não, mas ele participou de todo esse desenvolvimento, né, dentro de uma equipe. Então, ele pegou todos esses valores. Então, assim, isso começa, digamos assim, na parte do governo, ajudando, né, nas escolas, e depois isso acaba se tornando também uma... Bruno, fechou o microfone aí. Eu acho que o áudio fechou. Fechou o meu? Aí, foi. Desculpa, foi. E onde é que parou, desculpa? Lá quando você falou do sub-9. Do sub-9, tá. E aí depois começa o sub-9 e as crianças têm todo esse desenvolvimento no clube depois. Então, começa um trabalho de base feito, né, pelas escolas, e depois elas acabam mandando os jogadores para aquele time de vôlei ou para um time de futebol ou de qualquer coisa, e eles têm essa possibilidade de vivenciar um pouco mais, cada vez mais o esporte. Mesmo que eles não se tornem, mas eles vivenciam os valores que o esporte tem. Então, assim, a gente precisaria muito mais aqui no Brasil, né, dessa ajuda do governo, abrir a cabeça para que o esporte, principalmente na base, na educação, fosse mais bem utilizado, né? Porque hoje, como você disse, a gente depende totalmente da rede privada para fazer a coisa acontecer. Obrigado, Bruninho. Ainda mais quando a gente vê que às vezes ainda falta condições de saúde, higiene, alimentação. Então, enfim. É o básico. Obrigado, cara. Beleza. Valeu, cara. Vamos lá, então, Gabi. Sua vez, Gabi. Oi, obrigada. Bruninho, obrigada por estar compartilhando essa experiência. Assim, a gente se aproxima um pouquinho. Eu sou psicóloga do esporte e a minha pergunta é se você teve algum tipo de preparação psicológica no teu desenvolvimento como atleta. Pode ser críticas ou elogios, que eu sei que nem tudo foram flores, mas como é que foi? Se vocês tiveram preparação psicológica, se tem aí na Itália, como é que é? Oi, Gabi. Muito bacana a sua pergunta, porque depois das Olimpíadas de Londres, que muitos devem saber que a gente acabou perdendo aquela final, né, conquistando a medalha de prata em Londres. Foi uma derrota muito, muito difícil para absorver naquele momento. E depois dali eu senti que era um momento de eu precisar, né, de uma ajuda psicológica, de uma ajuda, digamos assim, mais profissional por essa parte, porque era uma maneira de eu entender que a minha evolução dependia disso também, uma evolução na parte mental, né, seja em concentração, seja, né, em equilíbrio, seja inteligência emocional para entender melhor os meus companheiros. E a partir dali, em 2013, eu comecei um trabalho, né, com o meu coaching, o Juliano Milan, que hoje tem outros atletas também do esporte, da NBA, o Raulzinho, entre outros executivos também. E a gente começou um trabalho desde então, eu nunca parei, porque eu comecei a entender muito mais que a cabeça, né, que a mente, ela é fundamental, né? Então a gente fica se preocupado só muitas vezes nos treinos técnicos, nos treinos táticos, e a gente acaba meio que
deixando de lado uma parte que é tão importante, que é a parte mental. Então, eu tento sempre nas minhas entrevistas ou quando eu tenho a oportunidade de falar, tentar colocar isso, e até para os amigos meus que são atletas, de tentar olhar para esse lado com carinho também, da mesma maneira que você olha dentro de quadra, entendeu? Porque, e aí, um trabalho de muitos anos, né, tentando cada vez mais entender as minhas emoções, os meus sentimentos, e até chegar à meditação, né, respiração, tudo isso que hoje me ajuda muito, principalmente nos momentos, digamos assim, de mais pressão, né? Então, ela foi fundamental, digamos assim, primeiro naquele primeiro momento para absorver uma derrota e depois para esse meu crescimento, para cada vez entender mais os meus sentimentos, as minhas emoções, os meus fantasmas, entre aspas, e eu não parei desde então. Então, eu continuo achando que eu tinha chegado num nível de, digamos assim, de voleibol bom, mas eu tinha algo que poderia me ajudar muito mais, que era essa parte mental. Então, foi quando eu entendi que eu precisava e eu consegui com isso, digamos assim, dar um passo maior ainda, né? Evoluir numa outra parte que muitas vezes a gente não conhece. Legal, obrigada. Valeu. Agora temos a Fernanda do VRTU. Professora Fernanda. Oi. Pode falar, Fernanda. Oi, Bruno. Fernanda, eu acompanho desde Fonte São Paulo, né? Porque aqui em Salto tinha a equipe que vocês acabavam jogando contra e tal. E você sempre foi um líder dentro de quadra, né? E agora, como levantador, eu acredito que a liderança se sobressai um pouco. E como que é ser um levantador líder e, ao mesmo tempo, ser um capitão? Acaba sobrecarregando em alguma parte ou não? Oi, Fernanda, bacana lembrar ainda. Lembro de Salto, que eu ia bastante, a gente sempre jogava aí no interior de São Paulo. Assim, eu sinto que numa equipe não adianta você ter um capitão, acho que você tem que dividir, de certa forma, esse papel, porque você não consegue, de certa forma, fazer com que as pessoas sigam apenas um. Eu acredito que você tendo outros caras importantes, isso fica mais simples de você conseguir colocar isso como um objetivo e as pessoas seguirem isso para um bem maior. Então, eu sempre tento dividir isso, apesar de ter sido capitão desde as categorias de base, em quase praticamente todos os clubes que eu passei, na seleção depois de alguns anos, mas eu sempre tentei puxar alguns jogadores que eu sabia que eram jogadores importantes, que eram exemplos também, para me ajudar, digamos assim, de carregar esse piano, porque se você ficar sozinho nessa situação, ela acaba sendo sempre um pouco complicado. Então, assim, vamos dizer, em 2016, o líbero não pode ser capitão, então, mas o Serginho seria o nosso capitão, ele nunca foi porque o líbero não pode, mas assim, eu dividia junto com ele, junto com o William, que era o outro levantador, que eram jogadores, com o Éder, jogadores que foram capitães nas suas equipes também, essa, digamos assim, essa liderança para que a gente pudesse fazer com que os mais jovens, os menos experientes, se sentissem, de certa forma, acolhidos e que seguissem, né, o caminho certo, que a gente acreditava que era o certo para a seleção. Então, assim, isso foi uma coisa que eu sempre tentei dividir bastante, porque eu acho que sozinho é impossível de você conseguir, ainda mais numa equipe com 14 jogadores, com mais vários da comissão técnica, você fazer isso sozinho. Joia, obrigada. Valeu. Bruno, eu vou te fazer uma pergunta, então. Também sou sua fã, e tenho aqui do meu lado uma filha que é super fã sua, ela é levantadora, e que conselho você daria para essa moçada nova, né, que está vindo aí agora com esse voleibol aí, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui para frente, mas que conselho você daria para essa garotada aí que está chegando, que está querendo seguir a carreira de atleta, e até mesmo fora das quadras, né? Bom, primeiro trabalhar muito, né? Vocês tiveram 2 semanas atrás o papo com meu pai, vocês sabem que eu tive dentro de casa durante anos, né? Acho que a pessoa que me inspirou e me motivou cada vez mais a me dedicar, né? Então, aquelas frases célebres eu uso no meu dia, né? Então,
cada dia menos que você trabalha é um dia mais longe do teu sonho. Então, assim, isso é uma coisa que eu levo até hoje para mim. Sempre que eu, de repente, estou num dia de preguiça, eu coloco. Então, isso é uma coisa que eu acredito que seja fundamental, né, para os jovens que sonham um dia poderem viver do voleibol ou do esporte, né, porque a gente precisa, sem dúvida, se dedicar e ter isso como paixão mesmo para seguir, né, nos momentos mais complicados. O que mais? Eu acredito que é isso. Acho que tudo na vida você tem que fazer com paixão. Eu acho que isso é o principal, porque você vai conseguir passar pelos momentos mais complicados e você vai lembrar daquilo que você ama fazer. Então, acho que isso é o principal para aquilo que você faz na tua vida, seja voleibol, seja alguma coisa fora. Acho que é ter paixão pelo que você faz, porque com certeza é o que vai te mover a fazer sempre com gana e querer chegar nos seus objetivos. Legal, obrigada, Bruno. Agora Bruno, vou fazer uma no meio aí, depois você já entra com mais uma, pode ser? Pode ser, Nando. Bruno, voltando para a Itália, a gente sabe que uma das dificuldades maiores no passado era intercâmbio. Jogar com as outras equipes, conhecer melhor os jogadores. Quando você vai para a Itália, você acaba lidando com todos os melhores jogadores do mundo, fora os que estão no Brasil, que você já conhece. O quanto isso te ajudou a depois, como levantador da seleção brasileira, entender melhor em momentos que você ia jogar para um ou jogar para outro, ou não colocar alguém numa situação ruim, porque você conhecia a essência de quem vai decidir e dos outros times também, não só do Brasil, né? Isso sem dúvida é importante, né? Você acaba levando, né? Principalmente os caras que você jogou mesmo juntos, porque você, no dia a dia dos treinamentos, você consegue entender, né? E perceber as características, né? E o que cada um se sente melhor fazendo. Então, você consegue saber defeitos, qualidades, e isso, sem dúvida, você pode ajudar, né, no momento, né, na seleção ou jogando contra esses caras. Mas, da mesma maneira, tem um lado contrário também. Isso é uma coisa que, para mim, sempre foi complicada, porque os atletas e os treinadores, eles me estudavam e me estudaram durante muitos anos que eu tive lá. Então, essa minha... como é que eu posso dizer? Minha dedicação fora de quadra, estudando o meu jogo, foi muito importante também, para sempre tentar mudar algumas coisas, né? Então, assim, eu sou um cara que eu sou aficionado por estudar aquilo que eu faço para tentar sempre ser o menos previsível possível. Então, isso são coisas que eu busquei e coloquei dentro do meu jogo, porque eu sabia que, estando lá, é muito mais fácil para eles estudarem, né? Para eles me verem e depois conseguirem ter, digamos assim, a tática perfeita para jogar contra. Então, assim, isso foi, de certa forma, uma coisa que eu coloquei na minha cabeça. Olha, eu preciso estar sempre melhorando ou mudando alguma coisa para não ser estudado por eles também. Legal. Vai, Kátia. Cássia do Vôlei em Rede Guaratuba. Boa tarde, Bruninho. Eu queria que você respondesse uma coisa. A gente está vendo muito na TV sobre isso, mas tendo a oportunidade de falar diretamente com você, eu gostaria de ouvir diretamente de você. Com essa pandemia toda, esse isolamento social, distanciamento social, como que está a sua rotina para você não sair do teu ritmo de treino? Quer dizer, sair vai sair, não tem jeito. Não tem jeito, mas assim, como está a sua rotina e para você conseguir se manter, que eu acho que muitos dos nossos alunos poderiam se espelhar um pouco nisso também. Legal, boa pergunta, Kátia. Eu tentei, né, assim que eu cheguei no Brasil, que eu fiquei um bom tempo de quarentena na Itália, né, fiquei mais de um mês lá, a gente fazia alguns trabalhos, né, com o nosso time lá, através de aplicativos, né, como esse que a gente está fazendo a reunião. Então, a gente fazia 1 horinha de treinamento, né, o time todo, né, alguns exercícios em casa, abdominais, sabe, coisas básicas, porque nem todo mundo tem tanto espaço também para poder treinar. Então, e aí quando eu cheguei no Brasil, eu tenho um grande amigo que hoje ficou como um personal, preparador físico, e a gente tem feito 2 treinos no dia, né, às 7 e às 5, e assim, eu trouxe alguns pesos, eu tenho a possibilidade de, por causa da Bodytech, de pegar alguns pesos, algumas coisas, então eu coloquei aqui no espaço que eu tenho aqui em cima, que é o mais aberto,
e eu tenho feito pelo menos 2 vezes por dia, né, meus exercícios físicos para tentar me manter no melhor que eu posso, né? Lógico que eu não tenho mais tocado na bola, nunca mais toquei na bola, não fiz mais um ataque e defesa, então isso acaba sendo um problema, mas eu tenho tentado, né, pelo menos na parte física, me manter apto. E além disso, eu acho que assim, tentar aproveitar esse momento para estudar mais, para ler cada vez mais. Então, eu tenho tentado a parte mental, como eu disse antes na pergunta, tenho tentado melhorar em relação a isso também. Então, assim, isso tem sido um momento também para me conectar mais comigo mesmo, mentalmente falando, e fazer esses meus treinos. Eu acho que isso é tentar manter uma disciplina, uma certa, como é que eu posso dizer, um certo dia a dia, um cotidiano, para você não perder e não ficar o dia inteiro no sofá sem fazer nada, entendeu? Então, criar o seu dia a dia para que você possa aproveitar, né? Que apesar de ser um momento complicado, você aproveite pelo menos o seu dia fazendo coisas que sirvam para a sua evolução, ou pelo menos para se sentir bem. Legal. Bruno, agora quem vai falar com você é o Rubens. O Rubens é do nosso administrativo. Fala aí, Rubão. Fala, Bruno, tudo bem? Fala, Rubens, beleza? Beleza, obrigado. Primeiramente, agradecer também a tua participação aí. É sempre muito bom estar escutando pessoas que são referência para a gente aí no esporte e na vida. Bruno, a minha pergunta vai um pouco nessa linha da pandemia, né, de atualidade, que a Cássia perguntou, mas não no lado esportivo, e sim como é que foi para você lidar com essa questão do coronavírus lá na Itália. E eu acredito que você estava no finalzinho da temporada quando a Itália se tornou o epicentro do mundial do coronavírus, né? Como é que foi viver isso para você nesse momento, né? Final de temporada, mas pessoalmente, né? Qual foi a preocupação? Como é que a tua família reagiu? E como é que você estava sozinho lá nesse momento, né? Olha, Rubens, vou te falar que assim, como é final de tempo, faltava um mês e meio, né, para acabar a temporada, e você já está digamos assim, chegando, como você mora fora do Brasil e tal, sozinho, né, sem a minha família, você chega você meio que não conta os dias, mas você tem saudade, você quer, né, voltar para as suas pessoas, e quando acontece uma situação como essa, que você não pode sair de casa, e as pessoas que eu tinha criado como minha segunda família eram os jogadores, né, do meu time. Então, assim, o meu trabalho eu não podia estar fazendo, eu não podia ver essa minha segunda família. A minha vontade era de voltar para o Brasil no primeiro momento, né? Comecei a ficar preocupado por causa disso. Eu não sabia se as fronteiras iriam se fechar ou não. E lá aconteceu o lockdown total, né? Então, você não podia sair de casa só para ou farmácia ou supermercado, né? Serviços essenciais. E então, assim, a gente ficou totalmente travado, e durante esse tempo, né, a gente via notícias, né, as fronteiras fechando, as companhias aéreas não estavam funcionando mais. Eu comecei a ficar assustado de quando que eu ia voltar, né, preocupado. Falei, poxa, eu quero voltar. Eu prefiro ficar em quarentena dentro de casa, mas pelo menos mais perto, né, de, sei lá, 20 minutos da minha casa, da casa da minha mãe, do casa do meu pai, do que tá na Itália 12 horas, né? Então, assim, foi um momento complicado, né? Que a gente demorou, porque o campeonato demorou para ser suspenso totalmente. Então, eles ficaram esperando para ver se a pandemia melhorasse, eles poderiam voltar ao campeonato em maio, mas depois de todos os problemas, né? E na Itália, principalmente, que as coisas acabaram, o pico acabou sendo muito alto, eles acabaram cancelando, e aí eu pude voltar, né? Depois de 33 dias que eu fiquei dentro de casa lá. Legal, obrigado. Valeu. Cauã, sua vez, Cauã. Boa tarde, Bruninho. Beleza. A pergunta que eu tenho, ela é um pouco mais pessoal. Nós estamos numa pré-Olimpíadas, né? Por mais que esteja tudo parado e tal. E o grupo do Brasil, tem muita gente dizendo que é o grupo da morte, um grupo muito difícil. Os dois grupos são, né? Mas Brasil, Estados Unidos, Rússia, Argentina, França, é muito difícil. E como que o Bruninho se prepara para campeonatos como esse? Creio que seja o campeonato mais importante que tem da sua vida, né? Que são Olimpíadas, todo jogador. Mas como que o Bruninho se prepara para se manter psicologicamente saudável, para conseguir se doar 100% em campeonatos de extrema
extrema tensão, né? Que o pessoal coloca muita pressão nos jogadores. Olha, a pergunta é boa. Em relação ao grupo, a gente sabe que no voleibol masculino hoje existe um equilíbrio muito grande, né? Então, qualquer um dos grupos que você cai, você acaba pegando, você vai acabar jogando contra todos eles e o funil, né, no final ele é muito estreito, né? Então, assim, são pelo menos 6 times que podem conquistar uma medalha de ouro e que vão estar nessa briga. Então, assim, não tem muito como escolher, é só se preparar da melhor maneira possível. Eu tento não ter diferença, assim, para mim, se eu vou disputar, né, uma Olimpíada, um Mundial ou um campeonato italiano. A minha preparação, ela é basicamente a mesma. Lógico, a parte mental, como eu disse antes, é muito importante. Então, a minha meditação, de repente, ela, em momentos um pouco mais tensos, ela fica ainda mais, digamos, eu faço mais de uma vez por dia, né? Tento buscar mais vezes, né? Mesmo leitura. Mas a minha ideia, né, é tentar viver cada dia e cada campeonato com a mesma intensidade, de certa forma. Apesar da pressão externa, é tentar me livrar dessa pressão externa com esse trabalho que eu já consegui, né? E a minha vontade de vencer, ela é tão grande em qualquer campeonato. Então, assim, é mais uma pressão externa de você estar disputando umas Olimpíadas, né? Um Mundial, as pessoas seguem muito mais, mas aí depende o quanto você se prepara para se fechar em relação a isso. Então, acho que isso é o mais importante, né? E cada campeonato, você colocar a mesma intensidade em cada um deles, entendeu? Então, isso é o que eu busco no meu dia a dia. Eu sinto que eu estou me preparando agora, eu nem sei para quê, né? Porque a gente não sabe ainda qual vai ser a próxima competição, né? Se vai ser a Superliga próximo ano, se vai ter a Liga das Nações em setembro, mas eu tenho me preparado para o que vier. Então, assim, eu tento meio que ter o mesmo approach para cada competição, com a mesma intensidade, com a mesma vontade de vencer. Bom, Bruninho, para a gente fechar aí, última pergunta. O ciclo de Olimpíada acaba em Tóquio ou ele vem mais 4? A minha ideia seria ir para mais uma, né? Hoje o meu trabalho, eu aproveitei esse momento de pandemia também para me fazer umas perguntas, refletir um pouco sobre a carreira e tudo mais, e peguei também um nutrólogo, além do preparador agora nesse momento, e eu sinto que assim, vai chegando uma certa idade que a gente precisa se cuidar cada vez mais, né? Então eu tô com 33, faço 34, e eu tenho esse sonho de ir para mais uma, né? Quem sabe conquistar 5 medalhas olímpicas seria um grande sonho. Eu sei que vou precisar de muito trabalho e continuar com essa dedicação, com essa paixão, mas a minha ideia é essa, ir para mais um ciclo até 2024 seria um grande sonho, aí vai depender de mim, né, do quanto eu vou conseguir jogar em alto nível ainda. Bom, legal, olha, o Brasil agradece a sua colocação, sua postura, nós especificamente do Instituto Compartilhar e todos os professores, coordenadores, eu tenho certeza que ficam muito felizes porque você é um exemplo, como eu falei no início, dentro e fora da quadra. A gente precisa de referências, então, e uma referência tão próxima é melhor ainda. Então, é sempre muito bom conversar com você, ver você depois refletindo exatamente o que você fala dentro de quadra e fora de quadra. Então, a gente queria agradecer bastante, muitíssimo obrigado pela participação conosco. Falo em nome do Instituto Compartilhar, de todos os professores, coordenadores, administração, parceiros. A gente tem muito orgulho de tê-lo como capitão da seleção brasileira e como um membro do Instituto Compartilhar. Nando, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos vocês, que vocês possam continuar, e todos os professores e as pessoas ligadas ao nosso instituto aí, que continuem fazendo esse trabalho sensacional, apesar de agora ser um momento difícil, todo mundo não está podendo, de certa forma, trabalhar, mas obrigado pelo entusiasmo. Eu tento acompanhar sempre pelas redes sociais e através do Nando também, que coloca sempre no conselho lá, e ver o projeto continua crescendo, né? Isso é principalmente pelas pessoas que nós temos dentro dele, pela paixão que vocês colocam e por aquilo que vocês passam para todos os jovens. Então, obrigado por fazerem parte disso, por inspirarem, e podem ter certeza que esse projeto, esse instituto é uma referência e uma inspiração para muita gente. Obrigado. Um grande abraço, Bruninho. Pessoal, super obrigado aí.
terça que vem temos mais. Vamos atrás. Valeu, um super abraço aí, pessoal. Um abração, obrigado. Tchau, obrigada. Valeu. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, valeu, pessoal. Tchau. Tchau, pô. Bem bacana. Valeu. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau, Kátia. Tchau, Nando. Tchau, todo mundo.